E a Vitube, gente, ela chorou bastante ao explicar o diagnóstico grave do filho e desabafou. Em sua rede social, ela abriu o coração e revelou detalhes do diagnóstico. Ela explicou que a doença do filho a deixou com sequelas. Ainda bastante assustada com tudo que o filho e toda a família viveram, Vitube chorou bastante, gente, ao falar sobre a doença de Ravi. Então veja agora o vídeo completo de Vitube contando todos os detalhes para vocês. Oi, gente! Vim aqui falar um pouquinho com vocês, principalmente sobre o diagnóstico. Quando eu tava vivendo tudo no turbilhão, eu achava que assim que eu chegasse em casa com o Ravi, eu ia querer fazer um vídeo longo, explicar pra vocês o diagnóstico e até um alerta pras mães, tudo, no feed. Mas agora que eu tô vivendo o momento com ele aqui, eu não me sinto pronta pra isso, ou preparada, ou talvez eu nunca queira fazer esse vídeo. Então acho que vou fazer só esses stories, vou deixar um destaque pra quando alguma mãe quiser ver ou entender o que aconteceu. E pra vocês também, eu sei que existe uma curiosidade também, e não acho isso anormal. A curiosidade não me incomoda, o que me incomoda é as pessoas que se pagam de médico e acham que sabem o que aconteceu, joga no Google o que é e acha que sabe a causa, sabe tudo e não tá vivendo aqui, isso sim me incomoda. Mas eu ia dar um minuto, aí eu cortei. Eu tô vivendo um estresse pós-traumático. Eu faço terapia, eu tô passando psicólogo, enfim, tudo. Mas eu tô vivendo um estresse pós-traumático, então eu ainda tô com muita ansiedade, o que é esperado, não é anormal também. Então o Ravi tá ótimo, o Ravi tá bem em casa, tá mamando bem, mas eu ainda não tô bem, né? Eu ainda não consigo dormir, eu não consigo comer, eu emagreci mais de 10 quilos, ainda tá bem difícil pra mim, porque eu ainda tenho muito medo. Eu jurava que eu não ia chorar, que saco. Eu tenho muito medo ainda de acontecer alguma coisa. Eu tô com um alerta em excesso. Olho qualquer coisa. Se ele faz um ano, eu já acho que é alguma coisa por tudo que eu passei. É um pouco mais assustador que o normal, mas vai passar. Ainda tá dentro do esperado, do que eu poderia sentir. Então eu tô vivendo um estresse pós-traumático com medo de viver isso de novo. E logo vai passar, né? O hospital, o Einstein, ele, com nossa autorização, claro, publicou uma nota, né, um comunicado de alta, de assessoria, enfim, e falou que o diagnóstico foi enterocolite. E realmente ele teve um quadro de enterocolite. E eles publicaram com nossa autorização, como eu disse. E assim, muita gente falou, nossa, mas não era raro? Então, a gente sempre falou com muita clareza, é raro para a idade dele, né? Enterocolite é muito rara para bebês a termo, bebês recém-nascidos que nasceram no tempo esperado. Para bebês prematuros não é raro, mas para a idade dele é raro. E é sim uma doença muito grave, inclusive eu tinha muito medo de contar o diagnóstico, porque eu sabia que muitas mamães já tinham perdido seus filhos, principalmente prematuros, com enterocolite. Eu tinha medo de postarem, falarem, perdi meu filho, isso aqui, isso me assustar mais ainda, sabe? Vivendo aquele turbilhão. Que é a enterocolite necrosante, né? Que muitos bebês passam, muitas mães já viveram isso e pode virar um caso cirúrgico, perfurar o intestino, enfim. O caso do Ravi não foi necrosante porque não necrosou. Graças a Deus, ele nunca chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia, não perfurou o intestino, mas ele teve muitas complicações dentro da enterocolite que são graves. Então, a gente ficou por um fio, sabe? A gente rezava todos os dias porque a qualquer momento poderia acontecer uma situação pior de perfurar, porque ele teve todos os sinais radiológicos nos exames de que era grave, de que poderia piorar. A gente não sabia se era uma linha tênue que estava subindo, piorando, ia descer, ou se ia só subir e piorar cada vez mais e poderia perfurar. Então foi muito assustador. Li também algumas pessoas que jogam no Google e acham que o Google diz tudo. Nossa, mas poderia ser falta de oxigênio do parto que causou isso nele. Sim, muitos bebês, principalmente prematuros, quando falta oxigenação, tem hipóxia, entre outras causas, pode sim faltar oxigênio no intestino e causar uma enterocolite. Como eu sempre falei, não é o caso do Ravi, não teve nada, absolutamente nada a ver com o parto. O Ravi nunca teve uma falta de oxigenação no sangue, a saturação nunca baixou e também não teve nada no parto, não teve hipóxia, não teve falta de oxigênio. As pessoas confundem o desconforto respiratório que ele nasceu com o coração desacelerar, ter uma hipóxia, faltar oxigênio pro bebê quando ele nasce mesmo, sabe? Isso ele não teve.
Ele tem nascido com desconforto, gente. Mães com cesárea agendada. O bebê nasce, ele acabou de nascer. Às vezes ele não sabe como respira, ele nasce com desconforto para respirar mesmo. O dele não foi um caso de falta de oxigênio ou algo que poderia desencadear. Até porque se fosse, os sintomas apareceriam logo em seguida ao do nascimento, né? Ele não conseguiria fazer um cocô, talvez, ou teria uma hemorragia ali ainda na maternidade, nos primeiros dias de vida. O Ravi foi apresentar com 15 dias de vida, depois de muitos cocôs bem efetuados e uma vida super plena e maravilhosa em casa. Então não teve nada a ver com parto, foi descartado logo no início. Os médicos, tá? A internet. É até ridículo ter que explicar isso, porque eu já falei várias vezes, né, que não teve a ver com o parto. Parece que as pessoas querem me magoar pra que eu me sinta culpada pela via de parto que eu escolhi. Mas não, gente, não teve nada a ver mesmo, graças a Deus, porque senão eu estaria me culpando mesmo. Talvez eu nem estaria conseguindo ter condições de estar aqui falando, estaria muito mais doente. Psicologicamente, mentalmente, tá? Bom, e aí ele teve um caso de enterocolite. De início, o caso mais grave de enterocolite é uma enterocolite infecciosa, né? Que é causada por uma bactéria, um vírus, um parasita, algum bicho. Então a gente precisa descartar essa enterocolite infecciosa. Os exames dele nunca demonstraram que foi uma infecção. O PCR nunca subiu, o hemograma nunca teve alterações significativas, nenhum dos exames que foram feitos tinha, apenas o raio-x. O raio-x dele sempre foi caótico no abdômen, sempre teve um monte de coisa grave, assim, pra uma enterocolite. Então, só que a gente não poderia correr o risco de ser um infeccioso, porque ele é o que realmente mata. A enterocolite mata mais quando é infecciosa. Então, conforme ele foi respondendo a tudo, né? Os exames foram mudando algumas coisas, o antibiótico também que ele tomou, entre outras coisas, foram dando alguns sinais, aonde, quando o raio-x vai melhorando, fez ultrassom também, aonde que estava inflamado no intestino, com pessoas especialistas, gastropediatra, radiologistas e minha pediatra, entre outras, uma equipe excelente de médicos. Eu tenho que agradecer muito ao Dr. Ricardo, que é o gastro agora do Ravi, a doutora Ruth, que fez todos os exames, que ela é, assim, mágica. Obviamente, a Paula, nossa pediatra, que eu já agradeci ela ontem. Então, assim, no final das contas, chegamos à conclusão que pode ter tido um quadro infeccioso, mas o PCR nunca subiu, então eu como mãe, tá? Os médicos nunca me falaram isso. Eu como mãe não acredito que foi infeccioso, mas mostrou que ele tem um quadro alérgico. Então, existe uma condição que é a enterocolite ser induzida por uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, chegou à conclusão que ele tem alguma alergia severa. Então, provavelmente, a enterocolite foi induzida por uma alergia severa que atacou o intestino dele. Então, ele tem uma alergia, por exemplo, ao meu leite, né? Ele estava amamentando, era uma alergia muito forte, provavelmente uma PLV, não dá pra saber ainda de qual proteína do leite, ou se foi a ovo, ou se foi a castanha, que são coisas que dão muita alergia e que eu comi demais no período em casa, mas alguma coisa desencadeou a enterocolite, que é uma situação muito grave que a PLV pode causar. Então a PLV não é uma alergiazinha básica, não. Tem sim quadros muito tranquilos de PLV, mas tem quadros muito perigosos, como foi com o Ravi. Então, eu, mãe, acredito que foi a alergia que induziu, mas pode sim ter sido uma coisa cruzada ali da alergia com o infeccioso, por ter chegado ao ponto de ser tão grave. Não dá pra saber, tá? A gente nunca vai confirmar isso, não vai entrar no intestino dele e ver a bactéria lá, até porque não tem como fazer exames invasivos com o intestino ruim. E agora, pra encerrar, qual foi o sinal, Vi, que fez você ir pro hospital, para as mamães ficarem de alerta, né? Bom, o Ravi sempre esteve bem clinicamente. Mesmo sendo no intestino, a barriga nunca distendeu, nunca ficou grande, dura, como acontece com muitos bebês prematuros com a enterocolite, que é um dos principais sinais. O Ravi não teve nada. Nada clinicamente. Perfeito. A única coisa, o único sintoma que ele teve foi uma hemorragia. Muito sangue nas fezes. E não é pouco, não, tá? Eu não vou pôr a foto da fralda aqui, porque acho que é já muito íntimo e também o Instagram pode banir, porque é realmente muito sangue. Então não é aquele veiozinho de sangue que a PLV causa na maioria dos bebês que tem a PLV. Não era um veiozinho, um sanguinho assim, não. Era uma fralda com tanto sangue que era, tipo, alto o sangue. A quantidade de sangue era alta dentro da fralda dele. E era um sangue muito fedido, como se fosse uma borra de café escuro com sangue. O que se denomina melena, que é um sangue digerido, por isso que ele é tão fedido. É um cheiro podre. Podre, podre, podre. Eu já tinha ouvido falar que na medicina um dos cheiros mais fedidos era o cheiro do sangue, né? O sangue velho, o sangue digerido, esse sangue melena mesmo. E é um cheiro muito podre. Então, ele fez 2 fraldas com muita hemorragia. Então, não era pouquinho, não. Era muito. Era sangue e, mais que o sangue, era uma borra de café. Então, a cor total da fralda era uma borra de café.
sabe? Bem escuro e muito fedido. E dava pra ver em alguns cantos o sangue mesmo, assim, o vermelhão do sangue. Também tinha sangue vivo e esse sangue escuro, que é esse sangue digerido, que passou pelo intestino ali e foi digerido. Então, era um sangue muito esquisito. Foram 2 fraldas assim. Na primeira, a gente já foi pro hospital. Caso, poderia ser, tipo, fissura do meu peito, ou um vasinho, sabe, do peito que foi, não sei o quê. Mas eu falei, não, meu peito tá ótimo, não é isso. Fui pro hospital e aí já fez mais uma fralda de sangue. E aí sim a gente começou a buscar o que era. Tanto que teve várias suspeitas, tá, gente? Teve suspeita de doença hemorrágica no começo do recém-nascido, que poderia ser. Teve suspeita de invaginação, intercepção do intestino, que quando a alça entra uma na outra e depois sai, sangra muito. Que é uma coisa espontânea. Teve suspeita de várias coisas, gente, várias coisas. Mas quando viu o raio-x, falou, é uma enterocolite. É uma enterocolite. Enterocolite é uma doença que mata. É uma doença muito grave e muito rara em recém-nascidos. Então, graças a Deus, ele ficou super bem ao tratamento, ao jejum. Ele estava sendo nutrido parentalmente, que é uma nutrição parental por fora, né? Não passando, não poderia usar o intestino porque ele estava machucado, inflamado. Teve que ficar uns 12 dias para a inflamação sair e voltar a se alimentar. Tá mamando bem, tá voltando a se adaptar ao que é mamar, a se alimentar, né? Claro. Mas, obviamente, eu não estou mais amamentando. Eu achei que eu não fosse chorar com essa informação, porque quando eu tava no hospital, isso não era importante pra mim. Eu nem ligava, sabe? Tipo, não vai mais amamentar, eu só quero ele em casa, só quero ele bem, dá a fórmula que tem que dar, a fórmula de aminoácidos, né? Que não tem uma proteína do leite de vaca, como foi um caso alérgico. Dá a fórmula, não ligo de não amamentar. Eu não tava nem aí, nem aí, eu só queria ele em casa. Mas agora que eu tô em casa, eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta dele no peito. Eu sinto muita falta do calorzinho dele, de ver ele mamando, de ver a movimentação, Eu amo amamentar e eu tava indo muito bem. No da Lu, ela teve um freio da língua que fez a frenectomia 2 vezes. Não foi uma amamentação tão fácil assim. Eu tava muito nervosa emocionalmente. No puerpério foi muito mais caótico que o da Lua, pelo incrível que pareça. E não conseguia amamentar muito bem. Mas dessa vez tava indo muito bem. Ainda tava tendo que complementar com a relactação, mas eu nem ligo, sabe? Eu gosto tanto de amamentar que eu tava acostumada já. Da Lu eu amamentei 6 meses com o potinho aqui no peito, nem tchum. Mas o momento com ele no peito, era um momento de conexão muito forte. E eu acho que agora é que minha ficha tá caindo, que eu não vou amamentar. Vi, mas é só tirar a proteína do leite de vaca do Ravi. Sim, eu teria essa possibilidade. Mas com ele aconteceu um caso tão grave, a alergia dele provavelmente é tão severa que eu não ia ficar em paz, sabe? Vai que sem querer eu fui no restaurante e falou que não tinha, mas tinha. Ou contaminação cruzada, gente. Uma panela que usou, que ficou um resquício, se põe uma comida minha. Pode dar contaminação cruzada, eu nunca ia estar em paz mais com ele amamentando, sabe? Eu, bato palma pras mães que conseguem fazer essa dieta e que dá certo. Mas a minha cabeça ia ficar maluca, sabe? Então eu cheguei à conclusão que o melhor pra ele era que eu não amamentasse mais, porque eu ia ficar uma mãe que não ia estar bem amamentando, com medo de estar fazendo mal a ele, o meu leite tá fazendo mal a ele, e não vou mais amamentar. Para de ser besta, ele foi pra UTI, e realmente é algo tão pequeno perto de tudo, mas agora que tudo tá melhorando, eu acho que aí minha ficha caiu, sabe? Mas tá tudo bem, ele tá ótimo, graças a Deus, tá se recuperando. Como ele perdeu muito sangue, e também, né, muitos exames de sangue, jejum, né, e ele teve a nutrição parenteral, mas não tem ferro na nutrição parenteral, por exemplo, que é pela veia. Então ele tá um pouco anêmico, mas ele tomou ferro no hospital e agora tá sendo tratado em casa, tá? A anemia dele, daqui a pouco ele já passa, já melhora. E acho que é isso, gente, o que aconteceu. Eu ainda tô me recuperando, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu tenho certeza que Deus tá comigo, que vai ser rápido, ele vai acalmar meu coração, porque é só ele mesmo. Aí a gente fica naquela, né, meu Deus, por que Deus tá acontecendo comigo? Tanta coisa uma atrás da outra. Tem mais um monte de coisa que aconteceu aqui nos bastidores que vocês nem sabem nesse período. A minha avó teve um AVC, teve uma outra coisa que aconteceu na nossa empresa, foi um monte de coisa ao mesmo tempo, assim. Minha avó também tá bem, graças a Deus. Eu fiquei, meu Deus, por que tá acontecendo isso? E eu e Eli, a gente sabe, a gente acredita muito que teve uma coisa muito mais espiritual, muito mais, com Deus. Eu e Eli, nós sempre fomos pessoas individualmente
que confiaram muito em Deus e acreditaram muito em Deus. Sempre a gente agradeceu muito a Deus. Antes de eu conhecer ele antes de me conhecer, separadamente, né? Sempre agradeci muito a minha vida, nunca tive do que reclamar e ele também não, sabe? Deus sempre foi muito bom com a gente. Antes a gente se conhecer, com a vida dele, com a minha, sempre, em todos os pilares da vida, assim. Então eu sempre fui muito grata a Deus. Nunca fui de pedir muita coisa a ele, porque ele sempre me deu mais do que eu imaginava, sabe? Mas tem uma diferença muito grande de você acreditar, agradecer, confiar em Deus e você ter uma intimidade com Deus. Você ter Deus na sua casa, na sua rotina, na sua família. Eu acho que o que Deus... Eu não acho, tenho certeza que o que Deus queria com tudo isso era fazer a gente parar, conversar com ele e entender. Ele deu muitos sinais claros. Claros, assim, gente, coisa que você fala, não é possível. Testemunho, sabe quando você vê um testemunho e você fala, ah, é mentira isso aí. Não, eu vivi na pele. Eu acho que o Eli vai querer contar, porque teve um que ele viveu também, que foi bem forte. Mas então eu vou deixar pra ele, né, algo muito pessoal. Mas teve alguns sinais que a gente sentia Deus muito claro falando com a gente, assim. E a gente sabe que o que Deus queria com tudo isso era intimidade, era entrar no nosso casamento, era entrar na nossa casa, era entrar na nossa rotina. Nossos filhos são filhos dele. E como que nossos filhos não vão saber quem é o pai deles? Como que o nosso filho não vai saber quem é Deus? A gente não tinha o costume de falar de Deus pra Lua, explicar pra ela. Mesmo que ela tão pequenininha, gente, ela entende tudo, tá? É agora que você começa. É a base de tudo. Tá acima de qualquer coisa na nossa vida. Deus queria que a gente convidasse ele pra entrar na nossa casa. Deus queria que a gente convidasse ele pra entrar na vida dos nossos filhos. Deus queria que a gente convidasse ele pra entrar no nosso casamento. Na nossa rotina, que a gente fosse pra igreja. Inclusive, teve uma outra coisa muito louca envolvendo a igreja que aconteceu. Enfim, depois eu comento com vocês também. E era isso que Deus queria. Deus queria que a gente confiasse plenamente nele, de calma, eu tô cuidando de tudo. Confia, confia. E ele acalmou meu coração em diversas vezes, diversos exames, várias coisas. Quem já viveu na UTI sabe que são muitos altos e baixos. Não é uma linear de, é tudo maravilhoso. Né? Você não estaria num quarto, não estaria numa UTI. Então é sempre assim, acontece uma coisa, um exame pior, aí depois volta e piora, e faz uma tentativa e dá ruim, aí você volta pra trás. Então, teve momentos que eu achei que eu ia infartar. Literalmente, era um peso, assim, as mães que já viveram UTI sabem o que eu tô falando. Era um peso no peito tão forte, era uma dor no peito tão forte, que parecia que o ar não entrava. Era uma ansiedade que o seu corpo treme. A sua mente não desliga, o seu intestino faz assim, ó, porque pelo menos cada um reage de uma forma com ansiedade. Eu não conseguia comer, eu tinha ânsia, sabe? Era muito estranho. E Deus foi o que me acalmou. Deus me acalmou em todos os momentos. Eu sentia ele falando, calma, entrega pra mim. Entrega pra mim. Não se preocupa, entrega pra mim. E foi isso que me acalmou, sabe? E agora, a única coisa que eu peço, que eu tô pedindo pra Deus, é só isso. Deus, é só agradecer. Sempre agradeci pelo que ele fez pelo meu filho. Por tudo, por ter me livrado meu filho de ter sido uma coisa muito pior. Ele me livrou no parto de ter sido uma coisa muito pior. Ele me livrou na UTI de ter sido uma coisa muito pior comigo. Ele livrou meu filho de ter acontecido algo muito pior com ele. Ele livrou minha avó de ter sido algo muito pior. Minha avó, ela viu a morte e voltou. Então, Deus é muito bom com a gente. Às vezes a gente fica pegando só na coisa ruim. Tipo, mas por que isso aconteceu comigo? Você vai entender lá na frente. Todas as tormentas da nossa vida têm um propósito. Todas têm um porquê a gente tá passando por aquilo. E se você não souber achar o seu propósito ou o ensinamento que a vida tá te dando, você só vai atrasar o propósito que Deus tem pra você. Então, senta, confia nele, ora, conversa. E tenta absorver quais são as mensagens, o que você precisa melhorar, o que pode ser que tá acontecendo, sabe? E eu tenho certeza que daqui pra frente, eu nunca mais vou me esquecer o que eu passei. Eu nunca mais vou me esquecer a dor que foi. Eu nunca mais vou me esquecer o medo que eu tive. Mas Deus não quer que a gente tenha medo. Ele quer que você confie. Ele quer que você acalme o seu coração nele. Ele quer te ensinar a não ter medo. Quem confia plenamente em Deus consegue não ter medo. Eu demorei muito. Fiquei 20 dias no hospital. Talvez eu tivesse ido mais rápido. Deus teria agido mais rápido comigo. Mas pra uma pessoa controladora como eu sou, pra uma pessoa que acha que tem o controle de tudo como eu sou,
foi muito demorado pra eu conseguir me livrar do medo de perder meu filho. Mas quando eu me livrei, tudo andou muito rápido. Tudo resolveu muito rápido. Desculpa estar chorando assim, gente, mas não pensem que é de tristeza, é de felicidade. Meu filho tá em casa. Meu filho tá bem. E eu tô me apegando a isso. Eu tava com muito medo de tudo e agora eu não tô mais. Eu tô confiando em Deus. Em cada etapa, em cada coisa que Deus coloca no nosso caminho. É só confiar. É só confiar. Eu tava procurando pelo em ovo, sabe? Tipo, será que isso aqui mudou? Será que ele tá mais pálido por causa da anemia? Será que... Olha essa manchinha aqui, será que é alguma coisa? Será... Depois eu fiquei, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Deus não tá cuidando. Deus não cuidou até agora. Não deu tudo certo. O pior já não passou. Então para. Então para. E aí eu falei, caramba. E eu acho que eu tô me dando conta agora. Eu acho que era muito importante eu expor tudo isso. Porque Deus também usa a gente pra outras pessoas. Muitas mamães podem estar na UTI vivendo o que eu vivi. São muitas mães de UTI. UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI adulta, quando o filho já é adulto. Que estão vivendo o que eu vivi, estão sem esperança, estão morrendo de medo. Não conseguem acalmar o coração e eu sei o que é isso. Nossa, eu sei, como eu sei. Meu Deus, como eu sei. E eu sei como é difícil você abrir mão. Como você se livrar disso. Como dá medo. Mas confia. Confia, acredita a hora. Foi Deus, gente. Não tem outra explicação. Foi Deus que me acalmou. Foi Deus que livrou meu filho. Foi Deus que cuidou dele desde o começo. Nenhum médico entendia como ele estava bem. Clinicamente, quando eu entrava no quarto. Com os exames dele. Nenhum médico entendia. Mas eu entendia. Deus estava ali. Segurando ele no colinho assim. Dando a mão pra ele. Eu entendia. Tem coisa que a ciência não explica, mas Deus explica. E ninguém explica Deus. E acho que é isso, gente. Expliquei tudo o que eu queria. Acho que tudo que é importante. Tudo que vale a pena é vocês entenderem o que aconteceu. Porque eu sei que é algo pessoal até, mas acho que tudo que eu falei, nada é tão pessoal assim. E acho que vai agregar pra muitas mães, pra muitas famílias, a mensagem, o que eu vivi. E também o que ele passou, né? O diagnóstico e tudo que ele passou. E acho que é isso, tá bom? Obrigada por todo o apoio, todas as orações. Gente, oração tem poder, então não pensem que vocês não foram responsáveis também pela melhora dele. Com certeza foram, tá? Então eu agradeço assim, eu nunca vou saber agradecer porque uma mãe nunca vai saber agradecer alguém amar o filho, de verdade. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo aí pra vocês. A Vitube, ela chorando bastante, gente, ao explicar o diagnóstico grave do filho e desabafou. Então deixa o comentário de vocês no vídeo, deixa a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Tchau, tchau.